Olá, do lado de cá, você está entrando nas ondas do Mar ao Bar, episódio 16, isso aí, eu sou o Felipe Barbalho, apresento toda semana, todo sábado saímos com um episódio novo, aqui eu com o meu primo... Marcelo Lemos, diretamente aqui do Rio de Janeiro. Como o Felipe falou, chegando ao episódio 16, estamos resistindo. Lembrando que o Do Mar ao Bar é um podcast que fala sobre futebol e mundo corporativo, sempre fazendo uma correlação numa resenha leve, descontraída, mas que leva muita reflexão para vocês. Como o Felipe falou, todo sábado, episódio no YouTube e no Spotify do Mar ao Bar. E temos as nossas redes sociais, né? O Instagram do Mar ao Bar Oficial e o TikTok do Mar ao Bar, onde a gente coloca uns cortes. Não estamos colocando tanto, meus queridos, desculpem-nos, mas... Tá meio abandonado! O nosso Jay-Z abandonou as edições e aí tá meio devagar, mas vamos retomar isso aí, mas o importante é que nosso episódio tá lá, sempre no YouTube, no Spotify, firme e forte para você ver tudo que a gente traz. E o episódio de hoje, a gente vai falar sobre engajamento. Engajamento tanto na empresa quanto no futebol. Então, a gente vai falar um pouco sobre se realmente esse 12º jogador aí, que é a torcida, tá sumida dos estádios, né? A gente tem ouvido essa polêmica, né, principalmente no futebol brasileiro, sobre o preço dos ingressos, sobre estádios vazios, mas o Bar tem números que trazem que não caiu esse negócio. A gente vai falar um pouco se o funcionário, o colaborador que veste a camisa, ele está em extinção, ele existe ainda, como é que está funcionando isso na empresa. Então, o papo de hoje ele vai rolar entre pertencimento, cultura, empresas, clube de futebol, como é que está isso tudo e como é que está o engajamento de todo mundo. Então, eu vou abrir aqui, Felipe, já te fazendo uma primeira pergunta para ver se você consegue esclarecer para os nossos telespectadores, nossos ouvintes do Mar ao Bar. Queria saber se você acha que faz mesmo diferença ter um torcedor raiz na arquibancada e um profissional identificado com a empresa. Isso faz realmente a diferença? Marcelo, assim, nós como torcedores raízes que somos, sabemos que faz diferença, assim, na parte do futebol, por exemplo. Sabemos que somos frequentadores de Maracanã há quanto tempo, hein? 40 anos? Mais de 40, né? Mais, né? Começamos aí bem pequenos, eu pelo menos comecei bem pequeno as primeiras vezes ali, antes por volta de 5 anos, por aí, mas depois, claro, frequentador mais assíduo ali na adolescência, né? Então fomos forjados no Maracanã, da antiga arquibancada de concreto, então podemos falar que nós somos torcedores raiz mesmo, que hoje em dia, né, claro, se for pegar a geração antes da nossa, os nossos pais, aí eles são mais do que raiz, né? Mas aí são torcedores que não frequentam mais tanto o Maracanã, os estádios, né? Porque até pela idade já não querem mais ir, já sentem aquela preguiça, mas nós somos da geração que ainda frequenta estádio. Eu aqui, pelo menos, não consigo frequentar Maracanã, mas nos estádios que eu consigo ir aqui, eu vou, mas sim. Assim, eu acho que o torcedor raiz que diz, né, que é o torcedor que engaja realmente há muito tempo, que é aquele, como se fosse um cliente fiel ali, eu acho que faz diferença, porque ele é a própria cultura do clube, né? Ele é o que a gente sabe que quando chega ali no Maracanã, por exemplo, hoje em dia eu vejo que acontece muito isso em jogos decisivos, jogos mais importantes, ou aquele jogo, um clássico, ou aquele jogo que o Flamengo precisa, por exemplo, eu estou falando aqui no caso do Flamengo, mas aplica-se em qualquer time, aquele jogo que o time precisa vencer mesmo. Então você sente já o clima na arquibancada, que aí vai aquele torcedor que
que joga junto mesmo, tá presente no estádio, é o que vai cantar mais forte, não é o que vai ficar fazendo selfiezinha, né? Que vai ficar mais distraído. Nada contra você registrar o momento, né? Mas a gente tem que convir que hoje em dia o pessoal exagera um pouquinho, esquece de torcer e fica olhando no telão, né? Fica ali. Enfim, isso é algo que o torcedor está ali justamente para engajar, para dar força, para vaiar, enfim, para participar do jogo ativamente. E quando ele está mais preocupado em outras coisas, isso realmente é algo que impacta, eu acho, no resultado do time, porque quando está a torcida engajada, mobilizada, e aí torcida do Flamengo, Fluminense, Vasco, Corinthians, todas as torcidas engajadas, elas conseguem fazer a diferença. Não quer dizer que essa torcida é melhor ou pior, eu não estou aqui para isso. E eu acho que também o trabalhador, o profissional, quando realmente está ali colado com o propósito dele, que faz alguma sintonia com a empresa que ele está, com o momento que ele está passando, com a área que ele está, eu acho que também faz a diferença, porque ele vai dar algo mais ali que é não só tocar para o lado, né? Enfim, essa parte aí você consegue talvez analisar melhor do que eu em relação a algumas técnicas que o próprio profissional pode usar ou sentir ou perceber no comandado, né? Para saber se isso realmente tem feito a diferença hoje em dia ainda. Então, eu até falando um pouco da torcida, né? Eu continuo, como você sabe, frequentando o Maracanã. Não tenho ido mais tanto para norte, onde é o setor mais popular, né? O setor onde está ali a grande massa. Mas vou para leste, que é um pouco ainda também raiz, né? Mas, cara, sem dúvida alguma, o público é totalmente diferente. Muitos turistas, você vê muitos turistas, assim, os jogos com muitos turistas, e como a gente fala, né, o futebol ele reflete também o que acontece na sociedade. Então a galera com celular direto, de forma excessiva, e assim, me irrita muito, porque o torcedor raiz ele quer estar ali para ver o jogo e, como você falou, para apoiar, cantar, ou seja, as pessoas não sabem as músicas. Então o torcedor raiz está ali cantando, vibrando, xingando, vaiando, enfim, está ali vivenciando o jogo e mais do que nunca com o propósito de apoiar os jogadores em campo para que o time vença. E aí quando você olha para o lado, cara, tá a galera ou batendo papo, ou no celular, ou fazendo algo que tem nada a ver. Então realmente assim, o público mudou demais. Eu acredito que isso impacta sim a performance dos jogadores em algum momento em campo. Eu sei que os jogadores acabam se blindando ali, né? Mas não tem nada melhor do que você estar ali no Maracanã ou qualquer outro estádio que seja, sentindo a tua torcida ali engajada, vibrando, te jogando para frente, né? Quantos jogos a gente já assistiu que a torcida fez a diferença no momento de buscar um empate, de buscar uma virada. Então é fundamental e o público realmente mudou. E na empresa, como você falou, não é diferente. Então acho que a gente precisa fazer aqui uma distinção. O colaborador engajado é diferente daquele colaborador à moda antiga que não tinha hora para sair, que dá a vida, o sangue e sem limites, afetando sua saúde mental. Não é isso. Colaborador engajado é o cara que está ali e ele sempre está contribuindo para que os resultados sejam atingidos, para que o clima do time esteja positivo, que ele consiga não só, dentro do que ele faz, fazer ali o que é obrigação, né? Que ele sempre traga um diferencial, uma ideia diferente, uma sugestão diferente. É aquele cara que, no momento onde está aquela dúvida, às vezes numa reunião, num tema, ele vai lá e, será que a gente não pode ir por aqui? Será que isso aqui, que não tem medo de errar, né, que vai lá e vai se colocar, vai falar, vai trazer sua opinião, sua sugestão, sem medo de se expor, sem medo de errar, sempre contribuindo para o objetivo comum, o objetivo que o time tem,
que a área tem, que a diretoria tem, que a vice-presidência tem, que a empresa tem. Então, é aquela pessoa que está ali realmente, e como você falou, bem falou ali, se puder aliar o propósito dele com o propósito da empresa, com os objetivos da empresa, fica melhor ainda, né? Então, sem dúvida alguma, ter colaboradores engajados, principalmente muito conectados à cultura da empresa, às vezes a cultura da área, é fundamental para o atingimento dos resultados e você ter um clima também de trabalho muito melhor, né? Porque é aquela tal história, né, Felipe? Trabalho é trabalho, né? Vai ter sempre problema, vai ter sempre dificuldade, vai ter dia que é encheção de saco, né? No churrasco a gente se diverte, a gente ri, a gente brinca. O trabalho, né? Mas ele pode ter um ambiente legal, aquilo que você não precisa acordar todo dia e falar, putz, já tenho que ir lá, ou já tenho que ir não sei o quê. Não, tem que ser algo que você fala, pô, legal, mais um dia de trabalho, mais um dia de desafio, mais um dia que eu vou ali dar o meu máximo. Tem um amigo que sempre fala, dê o seu melhor. Então você tem que dar sempre o seu melhor para ajudar o teu time, os teus colegas, o teu chefe, a empresa a atingir os seus objetivos, os seus resultados, né? E assim, fugindo um pouquinho da questão, antes de entrar na segunda questão que a gente tem, que se propõe aqui a falar, a questão até que motivou um pouco a pauta desse episódio é preço dos ingressos. A dita elitização, você acha que ela realmente impactou no perfil da torcida que hoje em dia vai e que fica mais preocupada em rede social, essas coisas? Cara, eu acredito sim. Eu acredito fortemente que isso impactou muito, porque você olha o público hoje na arquibancada, é outro público, cara. É outra galera, é outra, assim, o que a gente viveu não vai viver mais, assim. Da arquibancada de cimento a geral, né? A gente foi na geral, que é onde ficava em pé, para quem não sabe, no Maracanã, por exemplo. A gente fala muito aqui do Maracanã porque é o Rio de Janeiro, onde a gente foi, né? Forjado aqui. Então, a geral era ali, todo mundo em pé, vendo o jogo em pé, e tinha todo tipo de gente, né? E na própria arquibancada. Então, você não vê, é outro público. E aí isso me remete a uma conexão muito importante com o mundo corporativo, Felipe, que são as questões de diversidade. Se as empresas não tivessem engajado nessa bandeira da diversidade, as empresas estariam do mesmo modo, totalmente elitizadas, porque você pensa, num passado não tão longe, o que era? Você mandava um currículo para uma empresa, já olhava, né? Cor, né? Vamos ser hipócritas aqui. Cor, qual é a faculdade que estudou, se é na faculdade top YX, se fala algum idioma, se já tinha experiência de ter viajado, era assim que se analisava um candidato. E aí você olhava o perfil nas empresas, era um homem branco, né, com um bom estudo e tal, parará. E agora, de alguns anos para cá, com as políticas de diversidade, várias empresas hoje nem exigem mais o nível superior, cara, para algumas posições. Obviamente, as posições mais técnicas, né, se exige. E não fica olhando mais essa questão de qual é a faculdade, tal, porque senão você não consegue inserir no mercado de trabalho a galera que teve uma vida diferente, que não teve tanta oportunidade na vida. E aí começamos a conseguir inserir as pessoas negras, trans, mulheres, né? Então as pessoas que falam aí sobre contra né, as, vamos dizer, entre aspas, cotas, né? Não sabem o que estão falando, assim, porque se não tivesse essa política de inclusão, pessoas com deficiência, cara, a gente estaria no mesmo patamar. Então eu faço meio que uma comparação arquibancada de hoje um pouco com as empresas num passado não tão distante, onde era um perfilzão assim de uma galera mais elitizada, sabe? Só entrava quem tinha um poder aquisitivo para ter aquele estudo, né, para vir daquela faculdade. Exatamente. Eu vejo na minha área
por exemplo, a Globo, você vê de um tempo para cá, ela, com uma forte política dessa, né, de cota, de inclusão, você começou a perceber também a RJTV, né, que é o que a gente acompanha mais do Rio de Janeiro, repórteres com perfil diferente. Isso é algo que eu passei redação 20 anos, um pouco mais de 20 anos, e eu percebia isso, que tinha pouco discurso de quem realmente veio da Baixada, do subúrbio mesmo, não eram muitos que faziam, ou não na área que eu atuava, em esporte, às vezes era mais para a área de polícia, que aí às vezes se identificava mais, conseguia uma entrada a mais, porque vinha de um jornal popular, e aí conseguia ali ascender na profissão, mas isso realmente é algo que faz a diferença no perfil. E que as pessoas não podem confundir com competência, né, Felipe? Porque eu acho que quem quer derrubar a pauta já fala logo, né? Tem que contratar pela competência. Sim! E não quer dizer que essas pessoas sejam incompetentes. Então, assim, discutir a política de diversidade, você pode discutir a política de diversidade. Isso aqui vamos ajustar, isso aqui não está tão justo, não está... Beleza, mas que tem que ter, velho. Isso aí não tem discussão, não há discussão. Né? Então, quem fala, mas não estão escolhendo quem é o melhor, quem é a meritocracia e tal. Cara, é difícil você ter meritocracia disputando pessoas que tiveram oportunidades totalmente distintas na vida. Então, acho que esse paralelo aí com a arquibancada não é tão conectado, mas me fez lembrar essa parte aí da diversidade, como mudou o público nas grandes empresas, nas multinacionais, né? E hoje é um público tão diverso e que traz muito resultado, que traz diversidade de ideias, enfim. Então, hoje, você olha na arquibancada, você está vendo mais ou menos a galera meio que parecidona, assim, sabe? Não pois isso é algo que também me impacta aqui, que eu tenho visto mais pela televisão mesmo, e eu vejo poucas vezes o Maracanã pulsar do jeito que eu estava acostumado quando eu frequentava. Isso é algo também que me deixa um pouco... Assim... Por um outro lado, Felipe, assim, tudo tem, né, os pontos de vista, né? Você vê hoje mais na arquibancada mais mulheres, mais crianças, mais famílias. Então, assim... Sim. Por um outro lado, deu oportunidade de pessoas que tinham medo, inclusive, de ir ao Maracanã, por exemplo, por conta de brigas e confusões e tal, a ir, né? Então, assim, você vê hoje muitas crianças e muitas mulheres, cara. Hoje a arquibancada tem muitas mulheres e muitas crianças. Então, tem esse outro lado aí também que traz uma nova visão, né? E, por exemplo, no Maracanã, não tem briga dentro do estádio, né? O policiamento, que é um grupamento especializado para atuar no Maracanã, né? É um grupamento especializado de estádios, né? Eles são muito competentes. Né? O JEP, né? O JEP, exatamente. Eles são muito competentes. Então, não tem confusão dentro do estádio. Tem no entorno, tem na chegada, no ônibus, no trem, seja o que for. Mas dentro do Maracanã, não tem. Então é um ambiente que você se sente muito seguro hoje. Assim, dentro do Maracanã você tá ali, cara, tá tranquilaço, assim, não há possibilidade de ter uma confusão grande, sabe? Assim, isso é muito bom também, né? Isso é bom por um lado, né? E aí vai um pouco para onde a gente estava querendo caminhar aqui, assim, mas e aí como é que você consegue medir, consegue perceber quando é um engajamento, assim, quando o torcedor, você fala, não, esse torcedor aqui não é só um fã, sei lá, como hoje em dia tem, o cara é torcedor do Real Madrid, entre aspas, né? Mas nunca foi a um estádio ver o Real Madrid, ou o cara não morre, entre aspas, para poder ir ver um jogo do Real Madrid. Não, ele é um fã que está ali, acompanha e tal. Mas como é que você diferencia consegue perceber um torcedor que é um simples... eu estou aqui no Maracanã para ver o jogo, que é um programa de entretenimento, né?
diferenciar essa pessoa que é válida também, claro, ter para o clube é importante ter, por isso que os ingressos ficam mais altos e aí essa galera consegue pagar, porque é como ir ao cinema, ele vai gastar ali no Maracanã o que gastaria no cinema, né? Mas como é que você consegue perceber ali, diferenciar alguém que é um fã realmente, um torcedor realmente engajado do que não está só ali só pelo programa? O que você acha qual é a característica? Eu acho que tá na cara, assim, cara. É o comportamento mesmo, assim. Acho que a gente que é o torcedor mais raiz, né? Primeiramente tem uma paixão, assim, pelo clube que é absurda, tá em primeiro lugar, né? Então, cara, você vê, assim, quando a pessoa tá ali, pô, o time entra e tá, Deus e tal, tô arrepiado, aí já fala com o outro, pô, cara, não sei o quê, e canta as músicas, e canta o hino, e vai, e xinga, e grita, e vibra, e abraça o outro que não tem nada a ver quando faz um gol. Acho que a espontaneidade, né, é uma coisa que exala de quem é o torcedor raiz e não tem preocupação de nada, abraça, dá beijo no cara que tu nunca viu na vida, né? Joga cerveja pro alto, água, enfim, né? É meio que tá ali porque meio que tá ali, assim, defendendo a felicidade dele, né? Porque sabe que o time ganhar é a felicidade dele, é o que a gente sente, né? O time perde, o time empata, já é aquele dia que você vai ficar mais, né? Tal. E muitas vezes, Felipe, aquele é o único momento dele de entretenimento. Também. É o único momento que ele tá ali, que, pô, tem uma vida difícil, pô, trabalho pra caramba, e ali é a hora que ele, opa, aqui é minha hora, velho, ninguém me segura. E o outro é um cara mais comedido, né? É isso que eu te falei, tá ali, não tá prestando muita atenção no game, tá ali fazendo outras coisas, menos vibrar. E eu percebo também que tem um comportamento assim, de ficar muito observando os outros, assim, observando o torcedor raiz. Às vezes até assim, tipo, caraca, que parada é essa? Cara. Então, é fácil você, assim como numa empresa, é fácil você perceber, né? O colaborador ali que é engajado do que não é, né? O cara que não é engajado, ele tá ali para fazer o dele, e ponto. É o feijão com arroz e cara, nem me peça coisa diferente que eu não vou nem fazer. Não tô nem aí se o resultado não tá indo para onde tem que ir. Não tô nem aí para o problema que tá acontecendo, se eu posso me antecipar. Então tá ali, né? O comportamento dele já diz sobre o que ele é, né? E inclusive na empresa, muitas vezes você precisa daquele cara que está ali para fazer só o basicão mesmo, ele não pode deixar os pratinhos caírem, né? Tem que manter a roda girando. Então, às vezes, num time, né, na empresa, você precisa ter todo tipo de colaborador, né? Tem aquele que só vai fazer aquilo aí, mas faz muito bem feito também. Vai ali, tá só fazendo aquilo e vai embora, né? É um outro tipo de engajamento também, né? E quando você estava falando, eu fiquei pensando aqui, o futebol é um negócio, né, Felipe? Cada vez mais virou um negócio, né? Então, se não tivesse esses preços de ingressos maiores, todo esse marketing envolvido e tal, será que teria se sustentado, cara? Será que conseguiria fazer grandes contratações como faz hoje? Será que jogadores que já foram consagrados na Europa, que estão voltando para o Brasil, voltariam? Então, é uma discussão, cara, que eu vou ser redundante, é uma discussão que dá muita discussão, dá muito pano para manga, porque conforme você vai falando, conforme você vai pensando, vem outras coisas na cabeça, né? Então, é difícil, né? Não sei o que você pensa nesse sentido. Em relação a isso, até aí voltar no que você deu uma citada no começo agora aqui do programa, justamente que tinha números que contradiziam em relação à queda de público. Realmente, hoje eu fui dar uma estudada na média de público como um todo brasileirão, né?
a média do ano passado, por exemplo, foi a segunda melhor dos pontos corridos. Foi, se eu não me engano, 24 mil, 25 mil de público por jogo, e a de 2023 tinha sido a maior, com 26 mil. Então, assim, e aí se você for comparar com os anos anteriores, a década anterior, era metade disso, mais ou menos. Não metade, mas assim, 15 mil, 16, 18. Então, o público tem aumentado, a média de público tem aumentado nos estádios. Mas até hoje eu estava também escutando um podcast que aí estava falando sobre público, coincidentemente. Falando, mas o pessoal hoje em dia reclamando que no jogo do Flamengo agora tem ido menos gente. Deu só 30 mil em vez de 40, 50. E aí, mas eu já fui a muito jogo com 5 mil, quando dava 8 mil, quando dava 2 dígitos, já era coisa pra caramba. É verdade, cara. Mas não é, aí eu comecei a lembrar que a gente realmente ia a jogo no Maracanã meio de semana, que assim, apesar de a torcida ser engajada pra caramba na época e tal, ser outra vida, às vezes dava 8 mil, 10 mil, deu 10 mil, E também íamos a jogos com 100 mil pessoas, já fomos a jogos com 140 mil pessoas, 130, 120. Sim. Então, assim, é porque também antigamente oscilava muito, né, eu acho, os públicos, né? Todo mundo acha que, não, só dava 100 mil. Não, tinha jogo pra cá. Isso eu estou falando década de 90, né? Década de 90 ali, fim da 80, 90. Era isso, tinha jogo muito pouco público. Você olhava o Maracanã, você olha uns VTs aí, o Maracanã todo cinza ali, com umas manchas. Eu lembro que a gente tava na arquibancada, a gente descia, subia a arquibancada, ficava meio que livrão, assim, não tinha ninguém. Comemorava gol, né, correndo pela arquibancada. Exatamente. Via o jogo de um lado e depois via do outro. Que também era outro Maracanã, né? A gente podia circular, né? Então, é isso, assim, o engajamento era, acho que diferente. Aí os torcedores, esses torcedores dessa época, hoje em dia são os torcedores mais engajados, porque, assim, construíram também essa paixão, né, desenvolveram isso, e é meio que também como funcionário, eu acho que também, funcionário, um colaborador, como você fala, de uma empresa, ele também, eu acho que o tempo também, às vezes, acho que tem 2 vieses, né? Um é o colaborador que vai acabar ficando ali e vai, né, gosta da empresa e está acostumado e dá sempre aquele algo mais. E o que está ali já vai, não, estou aqui, joga a bola para frente, dá para o lado, né? Vai tocando. Então, assim, até eu ia comentar em cima do que você estava falando em relação numa empresa, de você identificar, às vezes, o cara que não está muito engajado, às vezes é o cara que não pergunta muito, né? É uma característica, né? Você dá o plano ali e tal, é o cara que está sempre na reunião e não faz nenhuma pergunta, tá ali e tal. Ele tem medo de perguntar para não voltar para ele uma tarefa. Isso. Entendeu? O cara que não pergunta muito. E também é um cara que, além de não perguntar, também é um cara que não acrescenta muita coisa em relação ao que pode ser feito, né? Não dá ideias novas, né? Então são 2 características bem simples, né? Assim, eu acho que de identificar, né? Sim. E uma coisa, né, Felipe, até remetendo a episódios que a gente já falou aqui sobre planejamento estratégico e tal, a gente não pode esquecer que os clubes têm seus planejamentos também, né, cara? E não podemos negar que os programas de sócio-torcedor trouxeram alguns benefícios aos sócios-torcedores. Então, assim, cara, eu já fui a jogo de pagar R$30, de pagar 40, 60, porque eu sou sócio-torcedor. Então, assim, é caro para quem? Né? Obviamente, você ter um plano de sócio-torcedor e tal, também não é todo mundo que pode pagar. Mas é uma diretriz, é um planejamento que a empresa tem, cara. Assim, eu vou ter meu
meu programa de sócio-torcedor forte e vou beneficiar os sócios-torcedores. Então, quem for sócio-torcedor vai pagar. E assim, quanto mais você for ao estádio, mais prioridade você tem na compra, mais benefícios você tem. Então, cara, assim, sabe, eu te falo hoje, para eu ir ao estádio, para comprar no ingresso, eu acho barato. Para mim, o ingresso, eu tenho um custo de mensalidade do sócio-torcedor, porque eu amo o meu time e eu sou sócio há mais de 10 anos. Eu ganhei. Qualquer dia eu vou fazer um programa com o casaco que eu ganhei, você conheceu. Eu ganhei um casaco do Nação, quando fez 10, o programa fez 10 anos. Eu recebi foi maravilhoso. Recebi em casa um negócio, um casaco de moletom, né, da reserva com o Flamengo. Cara, maravilhoso. Então, assim, dentro da meu planejamento financeiro, eu destino sempre ali uma grana para pagar a mensalidade do torcedor, porque eu vou muito ao estádio. Então, para mim, vale a pena. Quando eu boto na ponta do lápis, eu pago muito menos quando eu vou ao estádio. Então, também tem essa questão do planejamento dos clubes e o fortalecimento dos programas de sócio-torcedor, né? Hoje todos os clubes têm, né? Ou quase todos. E é muito importante, é uma receita muito importante para o clube, né? Você premiar o engajamento. Exatamente. Justamente. E numa empresa... Você é um torcedor engajado, né? E na empresa acaba que também o trabalhador, o colaborador que é mais engajado acaba também ganhando pontos numa promoção, né? Num programa de talentos que a empresa tem, então o cara participa de mais cursos, né? Tem melhor elegibilidade para algumas questões, então tudo tem sua contrapartida, né, cara? E a questão em relação, assim, uma outra questão de quando é que você acha que essa questão do engajamento dá uma descolada no que realmente precisa, assim, vamos dizer, quando é que o discurso da empresa ou do clube se descola de um engajamento real, do que está identificado como cultura daquela empresa, daquela instituição, daquele clube, quando fica um pouco mais no nível, assim, quando descola em relação a só nível gerencial, que parece que é um discurso que deve ter muita gente que está se identificando, assim, quando você está numa empresa e aí chega numa reunião, chega num simpósio, sei lá, enfim, alguma coisa assim, e aí os gerentes, os diretores falam algumas coisas que parece que, peraí, o cara tá trabalhando na mesma empresa que eu, é isso mesmo? Quando é que isso dá uma descolada? É quando realmente fica só no andar de cima? Ou, enfim, como é que... É uma isso, forma de... É quando realmente a empresa chega a ser prepotente, né? Chega a ser, tipo, nós somos fodões, chegamos num patamar tal e vamos seguir aqui e não vamos mais cuidar de nada. Então, não vamos ouvir mais ninguém, né? E cara, quando você está num nível diretivo ou um C-level e tal, parará, se você não estiver atento ao que está acontecendo na companhia, você tende a fazer um monte de bobagem, porque você está ali muito engajado, né? Você está tomando as decisões do rumo da empresa, né? Para onde ela vai, o que ela vai fazer, qual a estratégia e tal. Então, não à toa, as empresas que se preocupam com isso têm uma cultura muito forte, né? Revisam essa cultura constantemente. Você imagina, Felipe, no mundo que a gente vive hoje, uma empresa não está atualizando seus norteadores culturais o tempo todo, ela está morta, cara. Porque o mundo está mudando todos os dias. Então, você tem que ter lá a tua espinha dorsal, tua linha mestra, mas você tem que ter os teus norteadores aqui sempre
peraí, como é que é? Vamos para onde? Então tem que estar fazendo pesquisa, tem que estar ouvindo sempre o colaborador, fazendo pesquisa de clima todos os anos, mais de uma vez por ano, e aí daquilo ali que sair, você, peraí, isso aqui sinalizou algo que não está muito bom. Colocar todos os gerentes, todos os líderes para trabalharem aquilo, criar momentos de encontros, né, com todo mundo. Então hoje em dia, né, se chama muito juntos, né, todos juntos, reuniões onde está todo mundo da diretoria para poder ali trazer os indicadores, trazer as ações, poder ali dar espaço para quem conduziu alguns projetos importantes, mostrar nesse momento para todo mundo. Existem ações do tipo, você é um gerente, tem um nível de coordenação entre você e o time operacional, você faz reuniões, você direto com o time operacional sem a coordenação, para você poder ouvir ali diretamente, né? Se chama skip level, né? Você pula ali um nível e fala diretamente com o público ali abaixo, ou seja, você tem N maneiras, N ações para você fazer para não deixar isso descolar. Porque se isso descolar, no final, né, quem faz acontecer é a galera que está na operação. Então ali você define a estratégia, define para onde a empresa precisa ir, a área, a diretoria, seja o que for, e quem vai fazer isso acontecer é o nível operacional. Então se você não está ali, né, eu, cara, procuro muito, assim, tá sempre muito próximo, assim, do meu time, né, tá ali sempre ouvindo, andando, tá colado, almoçando junto, né, porque você tá ali ouvindo, pescando o que está acontecendo. Às vezes numa conversa informal vem aquela informação, né, que é fundamental para você se ligar e falar, epa, peraí, tem alguma coisa errada. Você pode, num resultado de pesquisa de clima, criar um grupo que vai cuidar disso, um grupo do time, né, um grupo motivacional ali para cuidar daqueles pontos, né, e não você diretamente, para a coisa ser mais genuína. Então, acho que é meio que como acontece num clube, né, de futebol também, né, assim, quem faz o negócio acontecer são os jogadores. Se você não der voz a eles também, né, você vai lá, você é o treinador, faz isso, faz aquilo, blá, 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 e não tá ouvindo o que os caras estão falando, você vai perder, né, vai dar ruim, né. Boa, boa. Essas técnicas aí, você falou em empresas, eu em todas as que eu passei, uma que para mim é infalível é a peladinha, jogar uma peladinha. Procurar sempre. Qual é a pelada aí? Você, quando chegava no trabalho, tá lá, tem pelada? Quero jogar e tal. Porque ali é que você às vezes acaba quebrando, né? Muitas resistências às vezes. Às vezes mesmo é aquilo, festa de confraternização também, com todo cuidado, né, ter todos os modos e tal, mas assim, é uma forma também de você conseguir um engajamento do colaborador, né, uma motivação para ele continuar engajado em certas coisas, né, em trabalho em equipe, né? Eu acho, Felipe, que assim, tem um ponto fundamental nisso tudo. No final você saber que todo mundo é igual, cara. Você está em posições diferentes naquele momento, então você está gerente, outro está analista, outro está diretor, mas no final é o Felipe, é o Marcelo, é o Marcos, é o João, é a Maria, Então assim, quando você se coloca num patamar assim, eu sou... Vixe, começou a perder, cara. Começou a perder, porque você desconecta disso que você falou, você desconecta do shopping, você desconecta da peladinha, você desconecta do happy hour, você desconecta das coisas que criam conexão. E é onde as pessoas são mais elas. Obviamente, né? É que todo mundo dá, né? Você tá mesmo na pelada, mesmo no happy hour, mesmo, você está no ambiente corporativo, entre aspas, porque você está com as pessoas que você lida no trabalho todos os dias. Mas você está mais descontraído, você vai ser mais você vai, né? Então, né, se você tem um cargo de liderança, muitas vezes é nesse momento que as pessoas falam, ih, caramba, o cara bebe, eita, ele faz piada, eita, ele... Meio que, ele é igual a nós.
não tem essa parada, sabe? Então, esses momentos criam, né, além dos formais ali que eu falei, esses momentos criam muita conexão também, né? Não, e claro que tudo depende também da cultura de onde você está, né, em relação à empresa, ao país. Também eu estou lembrando aqui muita de empresas aqui que eu já passei, que realmente tem, em alguns ambientes, às vezes é mais descontraído, outros mais requer, mesmo assim, mesmo a empresa proporcionando momentos desse tipo, às vezes também requer, às vezes, se você está num país, sei lá, como a Alemanha, às vezes é um pouco mais, você não pode ser mais solto, mas se é um ambiente multicultural, tem ali uma tolerância. Não, pô, o cara é brasileiro, é assim mesmo, pô, e aí o alemão já se quebra, enfim, aí também já entra no nosso trabalho no exterior, né, que foi outro episódio que tivemos aí em 2 partes, que também vale a pena o pessoal ver. Com certeza. Mas é isso, enfim, o papo foi bom, mas agora está na hora de dividir a conta. Isso aí, divisão, vamos rachar a conta aí com a nossa galera. Vamos dividir a conta aí, que a conta está dividida, esse cara toda semana ele paga um pouquinho aqui. É o nosso Marcos Campos de Sá, parente do Estácio de Sá. Olha, o cara é importante. É meio de verdade? Eu acho que sim, não sei. Ele já falou comigo aí. Agora, cara. Tava botando pilha e ele, falou, não, Estácio de Sá, enfim. Mas nosso Minduim. Ele botou aqui comentário no nosso episódio mais recente, elogiou e tal, falou que o papo foi top, agradeceu, mas ele fez um pedido. Fez um pedido pra gente, quando fizer uma lista, ou quando falar de números, a gente botar assim. Ele falou que já aconteceu nesses 15 episódios que nós fizemos, já aconteceu umas 2, 3 vezes, mas pra gente colocar na tela, assim, tipo, chamar na tela aqui assim, os efeitos especiais. Puta, aí precisamos do Jay-Z, um Jay-Z atuante, velho. Minduim, é uma ótima ideia, a gente já teve essa ideia já, mas, para executar, cara, tá difícil até fazer os cortes, cara, quer efeito especial. Exatamente. Vamos tentar. Minduim, ajuda a gente a ter mais inscrito no canal pra gente poder contratar um Jay-Z aqui para fazer isso, que a ideia é maravilhosa, Pô, a ideia é muito boa, mas valeu, sempre isso aí. Tá sempre tentando contribuir contribuiu bastante sugerindo esses nomes dos quadros, né? Isso que eu ia falar agora. Minduim sugeriu aqui nomes de quadro, enfim. Ele é um diretor, conselho diretor do nosso. Exatamente. Exatamente. E aí, nós, conforme o Minduim sugeriu, vamos agora para um outro quadro, que vamos pegar uma onda agora. Vamos pegar lá. Essa onda maravilhosa. Vamos lá, qual é a tua onda aí? Fala aí. Vou falar minha onda então. Minha onda, eu assistia nesses dias aí. Tem uma série muito legal no Netflix, que é O Próximo Convidado Dispensa Apresentação, com David Letterman. O David Letterman é um puta de um apresentador dos Estados Unidos, né? Faz talk show e tal. E tem essa série com ele que é O Próximo Convidado Dispensa Apresentação. E agora tá na temporada 5 agora. Tem uma entrevista muito legal, pelo menos é que eu gosto muito dele, cara, eu gostava quando ele jogava, que é o Charles Barkley, que é um ex-jogador da NBA, né? O cara era super polêmico na época que ele jogava, porque ele era muito agressivo, né? E nessa época era o basquetebol raiz da NBA. E, ele é um cara muito autêntico, né? Então ele fala sobre mudança de carreira, sobre o racismo, sobre essa mudança da NBA do passado para a NBA atual. Então, assim, quanto esses caras ganhavam por ano e quantos caras de hoje ganham por ano e querem descansar, não quer jogar, então ele fica revoltado com isso. Então, um episódio. A série como um todo, né, é uma série para passatempo. Tu não tem nada para fazer, quer aquele ócio para você realmente
ri. Tem um monte de gente famosa lá que ele entrevista, mas eu indico essa do Charles Barkley, ex-jogador de Netflix? Netflix. Vou procurar, porque é legal ter um negócio aí, você vai vendo assim, né? Um convidado que te interessa, outro. Isso, e ele faz fora ele tem uma parte no estúdio e parte ele faz fora. Então, por exemplo, tem a parte com o Charles Barkley, ele jogando golfe com ele, entrevistando. Então é bem legal, é bem legal. Bem produzida. Bem produzida, por falar bem produzida, agora a minha onda é a seguinte, eu falei no episódio anterior da semana da capoeira, do festival europeu aqui, de capoeira aqui, que eu ajudei a organizar, que foi aqui em Lisboa, pela primeira vez em Lisboa, e foi um sucesso, muito bem organizado, muito bem organizado, o pessoal gostou bastante, assim, a expectativa era dobrou essa meta, foram mais de 600 capoeiristas aqui, e foi aqui num complexo municipal aqui, recém-reformado, aqui um ginásio do Casal Vistoso, foi ótimo, e também invadiu aqui, foi para Rua Augusta, Praça do Comércio, aí foi uma semana da capoeira, teve o festival com jogos, as competições que foi de quinta a domingo, mas de domingo até quinta teve apresentação pelas ruas aqui, teve palestra do Mestre Camisa na CPLP, que é a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, e ele falando da importância da capoeira como uma das maiores divulgadoras da língua portuguesa no mundo inteiro, porque o aluno de capoeira, seja de qualquer país que for, China, Japão, Alemanha, Noruega, ele tem que aprender o português, porque nas aulas de capoeira só é falado português do Brasil. Então ele tem que aprender e se adaptar ali, saber o que é ginga, mandinga, essas coisas todas. Além do português normal, ele tem que saber essas gírias, né, esses nomes dos golpes. Então, assim, a minha dica é para a galera entrar na conta lá do Instagram, que tem dos Jogos Europeus do Abadá Capoeira, né? E também pode ver o meu perfil também, que eu ponho algumas coisas lá, que eu produzi bastante coisa lá também, de vídeo. Então, assim, tem cada Depois coisa. a gente vai colocar na descrição aqui. Isso, sensacional, assim, de capoeiristas desafiando a física. Vocês verem os saltos mortais, os corpos se retorcendo e se esquivando aí na velocidade da luz. E é isso. É isso, a capoeira é maravilhoso. Eu sou um ex-capoeirista também e dentre aí minha saga nos esportes, capoeira foi um que eu fiz muitos e muitos anos. Era de uma diferente do abadá, né? Era de cordel, né? O abadá é corda, né? Isso. Mas tão raiz quanto o abadá, e abadá é maravilhoso e tenho vontade de voltar ainda, mas não consigo conciliar aqui com as minhas responsas. Eu tô até com a camisa aqui, é linda, ó. Não sei se você chegou a ver, ó. Aqui sim, é sim. símbolo, né? Joga, mas aqui atrás, ó, foi muito linda, muito maneiro. Uns 12 toques aqui que tem. Enfim, vamos lá. E tu foi batizado, né? Também. E fui batizado no domingo, assim, troquei, entrei oficialmente pro grupo, né? Pro grupo, eu já tinha sido batizado no grupo Capoeira Brasil, e agora, desde um ano e meio que eu tô, e troquei a corda, peguei a primeira corda no grupo, e foi bom pra caramba, foi legal. Muito bom. Vamos então pra saideira? Isso aí, bora! Então a saideira é o seguinte, né? Lembrar vocês, todo sábado até as 23h59, episódio novo no ar, no YouTube e no Spotify do Mar ao Bar. E os cortes, chamadas, vídeos e tudo que você imaginar nas nossas redes sociais, no Instagram do Mar ao Bar Oficial e no TikTok do Mar ao Bar. Acompanhe a gente lá, chama seus amigos para se inscrever, curtir, comentar, traz ideias para nós, ideias de pautas aqui para os nossos episódios. Possivelmente daqui vamos ter mais um episódio, no outro devemos trazer um novo entrevistado
para falar aqui com a gente, então aguardem, né, esses episódios com o entrevistado que está sendo legal, né, foi legal aí com o Fernando e tal, e também aquele que a gente trouxe as pessoas lá do exterior, então vamos trazer aqui outra pessoa para poder conversar com a gente. E é isso. Valeu, galera. Até de repente.